Boa noite, feliz semana, sejam todos bem-vindos mais uma vez à casa do Senhor, à casa de oração, a casa que nós teremos mais uma vez um encontro com o Pai. Eu convido você para, antes de começar, louvar o nome daquele que é digno de toda honra e toda glória. Vamos fazer uma oração? Obrigada, Senhor, porque nós estamos começando a semana da melhor maneira, da melhor forma, que é diante de Tua presença aqui na Tua casa. Nós viemos aqui te adorar, render louvores. Nós viemos aqui para aprender mais do Senhor, das coisas do alto. E nós queremos sair daqui preenchidos do Teu poder. Derrama o Teu Espírito sobre nós. Eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, purifique o nosso coração, nos torne limpo para estar diante da Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Prossigo para o alvo, a fim de receber o prêmio celestial de Deus por Cristo Jesus. Amém? Quando nós conhecemos a Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso amigo, o nosso Senhor, é impossível a gente guardar essa mensagem só para a gente. E é sobre isso que nós vamos cantar agora. Eu vou. Todas as pessoas que tivermos contato, nós temos que saber o modo de como falar, de como demonstrar, de como levar esse amor precioso através de Cristo Jesus. Eu vou. Não serei aquele que ouve apenas por ouvir. Tua palavra diz que o teu amor está em mim. O sacerdócio é meu desde que pela fé eu aceitei. E a missão recebi. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. Razão da minha fé, razão darei. Pessoas clamam por amor, amor eu levarei. Nas águas eu renasci, recebi o chamado pra servir. Já pensei, decidi. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. E cumpro o teu querer, o teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer, o teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é
segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. Só me resta dizer, eu vou. Amém. Na palavra do Senhor Jesus, existem várias promessas. E várias vezes o Senhor, nosso Deus, Ele nos pede para confiar. Mas é difícil porque a gente está acostumado a ter tudo sob o nosso controle, né? Sob o nosso domínio. A gente quer fazer nossas escolhas, a gente quer tomar as decisões, nós queremos decidir tudo. Mas não existe sensação e sentimento melhor do que quando nos encontramos sob o controle de Cristo Jesus. Podemos até passar por momentos que a gente não entenda. Mas nós precisamos confiar naquele que vê de cima, né? Ele vê todo o caminho, todo o percurso. Então, através desse louvor que nós vamos cantar agora, eu te convido, e eu também quero fazer isso. Eu quero mais uma vez confiar nos planos que o Senhor tem para a minha vida. Confie. Se você se sente incapaz, se a tormenta ronda o seu lar, não se esqueça, Deus traz refúgio e paz. Se o coração está em dor, se a tristeza traz solidão, existe solução. O nome é Jesus. Louve. Confie no Senhor, pois os montes Ele moverá. A vitória já é certa. Jesus Cristo não falhará. Se a esperança acabou e desilusões são normais, amigo, tenha fé, Deus vai te amparar. Se no vale da escuridão é onde sua vida está, segura as mãos do Pai, Ele te erguerá. Confie no Senhor, pois os montes Ele moverá. A vitória já é certa. Jesus Cristo não falhará. Confie no Senhor,
guardar. Jesus Cristo não falhará. Amém. Eu gostaria de te lembrar que a fonte da vida, a fonte inesgotável, está aqui neste lugar. E Ele quer preencher o que falta, Ele quer transbordar. Ele quer transbordar o teu coração, o teu espírito, do poder dEle. E é sobre isso que nós vamos cantar agora. Nós estamos diante da fonte inesgotável, que é Cristo Jesus. E Ele quer fazer a mudança na sua vida hoje. Vamos ficar de pé? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém. Louvado seja o poderoso nome do Senhor Jesus. Esse é o último hino que nós vamos cantar essa noite. E eu te convido para descansar. Descansar nas promessas do Senhor, que são verdadeiras. Descansar nos braços daquele que está aqui essa noite, esperando você estender a mão. Descansarei. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei.
vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Oremos. Muito obrigado, Senhor, porque podemos descansar e confiar em Ti. Nós somos gratos por estarmos aqui essa noite, gratos por Teu atuar em nossas vidas, gratos pela oportunidade de conhecer, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque mesmo com nossas imperfeições, o Senhor ainda aceita o nosso louvor. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós, transforma as nossas orações, transforma o nosso louvor em perfeito. Obrigada, Senhor, porque a graça um dia nos alcançou e o Senhor nos ama de uma forma incomparável. Obrigada por ser aquele que perdoa os nossos pecados e se importa tanto conosco. Entregamos, Senhor, nossa vida em Tuas mãos, queremos descansar, queremos confiar em Ti, pois sabemos que Tu és o nosso único Senhor e Salvador. Fique com os momentos que se seguem agora, que o Senhor esteja transformando o nosso coração através desses louvores, através da abertura da palavra, que tudo que for feito aqui, Senhor, seja para honrar e glorificar o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite. Quem der uma boa noite mais forte vai ganhar 2 presentes de vez assim. Interesseiros. Muito interesseiros. Que bom que você veio, está aqui, resolveu estar no melhor lugar do mundo, que é na casa do nosso Pai, do nosso Deus. E nós preparamos esses presentes, em especial para os nossos amigos, que decidiram estar conosco aqui. Tá bom? Tem alguns nominhos aqui, a irmã vai sortear para mim. E nós vamos ver quem vai ser o primeiro ou a primeira felizarda da noite. Vem aqui, Fábia, me ajudar? Eu ia chamar a Amanda, mas não vou chamar a Amanda, não, vou chamar você. Olha, deixa eu ver aqui. Arabella, falei certo? Arabella está aí? Venha, minha irmã, você ganhou um presente. Foi uma das primeiras que chegou aqui? Isso. A irmã Fábia vai escolher um presente para a senhora e um livro. Desses livros que estão aí atrás, Fábia. Venha, irmã Arabella. Deixa eu descer aqui para lhe dar um abraço, para não precisar a senhora subir aqui. Seja bem-vinda, viu? Casa do nosso Deus. Não, mas fique à vontade, nosso meio. Fábia, dá um abraço aqui. Foi uma das primeiras que chegou aqui. Que bom, que bom, que bom. Mais uma irmã, por favor. Que
que só vai ganhar quem gosta de ganhar presente. Quem não gosta, veio sem fé, não vai ganhar, não. Olha, um homem. Fábia tem várias gravatas lindas aqui. Se você não tem costume de usar gravata, você vai aprender a usar, porque essas gravatas são lindas. Abre para mim mostrar, que eu gosto de mostrar essas gravatas, tem que mostrar. Daniel Santana. Quem é o Daniel Santana? Ah, Daniel, você já tem um estilo que vai ficar bonitão de gravata. Então, eu não quero nem saber. Procure usar a gravata. Fábia, pega direito, Fábia, a gravata. Olha, Daniel, você vai se virar atrás de uma roupa que combina com essa gravata linda. E obrigado por ter vindo, viu? Dá aquele livro para ele, eventos finais, outro presente para ele. Não, aquele outro que eu quero, eventos finais. Dá para ele, por favor. Faça uma boa leitura, viu? Jesus te abençoe ricamente. Outro nominho aí, irmã. Vão ser 5 presentes essa noite. Ó, tem aqui Andresa, que não é você. Que eu sei que não é Andressa, é Andresa. Quem é Andresa? Está com Z. Ah, vem, Andresa. Tá certo? Falei certo? Falei, né? Escolhe um presente para ela, Fábia, para ela aí. Seja rápido, tá bom? E dê um livro Isso. Da Laura Moreno, para ela. Dá lá um abraço para mim. E seja bem-vinda, viu, Andresa? A Pai Celestial te abençoe ricamente. E tem presente a semana toda. Se organize lá e venha a semana toda, para você levar mais presente. Você também, o Daniel, que já recebeu aqui. Daniel, a semana toda, viu? Vou ficar de olho aqui, para ver se eu vejo vocês. Tereza. Eu tenho uma irmã que chama Tereza. Tereza está aí? Vem, amiguinha. As duas juntinhas. Que bom. Venha, dona Tereza. Isso. Deixa eu descer, dona Tereza, para não precisar a senhora subir. Jesus te abençoe ricamente. Tem uma semana toda presente para a senhora, viu? Por favor, a senhora venha, certo? Que bom, ela disse que com presente ou sem presente que ela vem. Eu gosto assim. Parabéns. Mais um? Um homem, viu? Esse aqui não foi aquele que foi engolido pelo peixe, não, mas tem o nome Jonas. Quem é o Jonas que está aí? Oh, que bom! Veio com a Andresa. Isso. Pronto, a Andresa já ganhou o presente, ele pode ganhar uma gravata. Pega uma gravata e o livro Eventos Finais para ele. Pode ser. Uma gravata, tem que dar gravata para esses homens. Eu quero ver todo mundo de gravata aqui no próximo sábado, então. Isso, dá o livro Eventos Finais para ele. Seja bem-vindo, viu, Jonas? Pronto. Mais um. Hoje já passou de 5, mas tudo bem. Hoje é domingo, né? Mas tem que andar rápido, não o povo me pega. Ivene. A senhora venha, dona Ivene. Que bom. Deixa eu descer aqui para dar um abraço. Que o Pai do Céu te abençoe. Fábia, 2 presentes. Meu nome é Consa, de Conceição. Mas chama de Consa, que é mais bonito. Isso, 2 presentes para ela. Todo mundo recebeu 2 presentes? Ela disse, só tem mais um. Não vou deixar esse um sozinho aqui, não. Maicon, venha Maicon, venha ganhar o seu presente. Escolhe. O quê? Dá gravata, que é para ele usar a gravata para ir para a igreja. Estou vendo algumas visitas que estão aqui, que o nome não está na caixinha, viu, Mária? Tem, mas... Certo. Você que não ganhou hoje, vem amanhã, tá certo? Que você vai receber um presente, mais presente. Eu tenho fé que vai aparecer mais presente. Por isso que eu dei bastante presente hoje. Tá bom, irmão? Deus te abençoe ricamente. Olha, só um recadinho do coração.
dos desbravadores do coração e do estômago. Eles vão estar vendendo lanche logo após o culto, tá bom? Tem uns meninos que querem viajar, então os desbravadores vão estar vendendo pizza e outras coisas gostosas. Mas que Deus abençoe cada um de vocês. E amanhã tem mais programação. Em 1857, David Livingstone foi convidado a receber uma homenagem e a falar aos estudantes da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Ele tinha deixado para trás uma vida próspera na Europa para pregar o Evangelho na África. Quando se apresentou perante os estudantes, era apenas um homem magro e esguio que tinha sido afetado 31 vezes por febres mortais africanas e que teve um dos braços em uma tipóia após um encontro com um leão. A Inglaterra o celebrou como um herói devido à sua vida de abnegação e sacrifício. Mas agora, perante aqueles estudantes atentos, Livingstone ofereceu a sua perspectiva sobre o sacrifício. Fala-se do sacrifício que fiz ao passar tanto tempo da minha vida na África. Será sacrifício pagar uma pequena parte da imensurável dívida que temos com Deus? É sacrifício realizar aquilo que proporciona a bendita recompensa da saúde, a consciência de fazer o bem, paz de espírito e uma esperança de um destino glorioso? Parem de dizer isso e de ter essa visão e esse pensamento. Eu nunca fiz um sacrifício. Disso não devemos falar quando nos lembramos do grande sacrifício que ele fez, que deixou o trono de seu Pai nas alturas para se entregar por nós. Palavras como essas nos recordam que a verdadeira oferta de sacrifício veio do Calvário. Cada oferta que damos à causa de Deus é infinitamente menor do que a que recebemos do dom da cruz. No entanto, na nossa esfera, somos chamados a oferecer uma oferta de sacrifício a Deus. Isto significa que, ao determinar a proporção do nosso rendimento que damos como oferta regular, temos de selecionar uma porcentagem que nos desafie a confiar nos cuidados e nas bênçãos de Deus. Essa é uma das razões pelas quais Deus decidiu que, enquanto o dízimo seria 10% do nosso rendimento, cabe ao adorador definir a porcentagem do seu rendimento a ser dada como oferta regular. Ellen White diz que, no sistema bíblico de dízimos e ofertas, as quantias pagas por várias pessoas certamente variarão muito, visto serem proporcionais às rendas. Por isso ela também diz: quanto mais ansioso deveria estar cada fiel mordomo quanto a aumentar a proporção das dádivas a serem colocadas no tesouro do Senhor. A proporção ou a porcentagem do seu rendimento dada como oferta representa verdadeiramente um sacrifício. Leva-o a confiar mais nele e a viver pela fé? Não será o momento de aumentar essa porcentagem para aprender a viver pela fé? Está chegando rapidamente o tempo em que tudo o que não for dedicado a Deus e à sua causa se perderá para sempre. Investamos agora tudo o que pudermos, enquanto é tempo, e aprendamos a viver pela fé, confiando que Ele ainda é capaz de nos prover. Ao devolvermos o nosso dízimo e pacto, que é a nossa oferta regular e sistemática, que possamos colocar os nossos desejos em último lugar e primeiro Deus. Boa noite a todos, feliz semana. E aí, tudo bem com vocês? Deixa eu fazer uma pergunta, quantas visitas temos aqui? Tem visitas aqui? Tem ou não tem? Tem, deixa eu ver você aqui, levanta a mão você que está nos visitando hoje para me ver. Isso, quero dizer que você é muito bem-vindo, esse aqui é o seu lugar. Meus queridos, meus irmãos, vocês que estão nos visitando hoje, você não está aqui por acaso. Não foi o acaso que lhe trouxe aqui. Não foi um lugar qualquer que você pensou, não, hoje eu vou ali ver a palavra de Deus. Deus queria que você estivesse aqui. Esse é o seu lugar. Seja muito bem-vindo, tá bom? Nós sabemos que já nascemos com pecado, já nascemos estragado, como o pastor gosta de falar, e
Você sabe por quê que nós não fomos destruídos ainda? Porque esse corpo miserável e pecador? Porque Deus tem um recado para mim e para você. Em o livro de Lamentações, versículo 3, no capítulo 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não nos sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? Meu irmão, minha irmã, não importa o que você tem feito, o que você faz, Deus ama você. Deus ama o que você quer, o que você tem, o que você procura está em Deus. Deus ama o servo fiel. Deus ama aquele que está em busca de algo e não encontrou ainda. Deus ama você. Essa oportunidade que Deus dá pela manhã de se renovar a esperança, essa oportunidade você está tendo agora. Por isso, convido você, que ao tocar no seu coração, se você sente o desejo de se renovar a cada manhã, com a esperança de Cristo Jesus, tocar em teu coração, ou esquentar a sua fé, transformar isso em prova, em provação, em fidelidade, eu convido você a vir aqui à frente, fazemos uma oração, em especial você que nos visita, venha você até aqui à frente, vamos orar por você, estou aqui já. Pode vir, meu irmão, pode vir, minha irmã. Não tenha vergonha. Venha, Deus quer falar com você. Deus quer transformar você. Você não veio hoje porque por acaso. Convido também aqueles que têm o seu pedido de oração, que fez um pedido de oração, venha colocar aqui na urna, ou a sua oferta, ou o seu dízimo. Traga para honrar e glorificar o nome do nosso Santo Deus. Deus seja louvado. Aqueles que puderem ficar de joelhos. Grandioso Deus, amado Pai. Primeiro queremos agradecer, Senhor, por estarmos com vida e poder vir até a Tua santa casa, louvar e engrandecer o Teu santo nome. Ó Deus amado, sabemos que a Tua misericórdia é infinita, Senhor, e que a nossa esperança se renova a cada manhã, porque o Senhor está presente. O Senhor está presente aqui. O Senhor está presente em cada lar aqui presente, de cada irmão aqui presente, Senhor. Pai amado, foram entregues pedidos de agradecimentos, pedidos de misericórdia. Que o Senhor, Pai, possa interceder por cada pedido que está aqui, Senhor Deus. Senhor, temos visitas aqui na Tua santa casa. Não sei o que cada um passa, não sei o que o trouxe até aqui, mas tenho certeza, Senhor, que sairão daqui transformados. Pai amado, usa do Teu poder, Senhor, da Tua glória, vai em cada coração aqui, Senhor. Se há, Pai, um irmão, uma irmã, um filho Teu, que necessita ouvir a Tua palavra hoje, Senhor, toque nesse coração, Senhor Deus. Transforma esse coração, Pai. Vá até ele, vá até ela. Mostre o Teu poder e a Tua santa glória, Senhor, diante dele, diante dela. Que o Senhor possa trazê-lo para essa casa, Senhor Deus, para a Tua santa casa, todos os sábados, domingos, quartas-feiras, honrar e glorificar o Teu santo nome. Que o Senhor possa fazer um milagre esta noite, Pai. Que possa ter almas transformadas e direcionadas para os Teus pés, os pés de Cristo, nosso Santo Salvador. Obrigado, Deus, por esse momento. Abençoe, Senhor, o pregador desta. O Senhor é
sei, muitos já ficaram para trás, mas eu não vou me deixar desanimar. Eu sei, muitos já negaram sua fé, mas eu não vou desistir e me entregar. Mas eu também sei, preciso me achegar a Deus, renovar as minhas forças para poder seguir. Aquele que em Cristo busca se firmar, mas não tem. É tempo de recomeçar, de construir um novo templo, um novo altar. Vou recomeçar, derrubando todas as minhas barreiras. Vou recomeçar, levantar o que estava em ruína. Vou recomeçar, ter uma nova unção e uma nova vida. Eu vou me levantar, vou remover as cinzas do altar. Muitos já negaram sua fé, mas eu não vou desistir e me entregar. Mas eu também sei, preciso me achegar a Deus, renovar as minhas forças para poder seguir. Eu sei como para a esperança daquele que em Cristo busca se firmar. Mas não é tempo de parar, é tempo de recomeçar, de construir um novo templo, um novo altar. Recomeçar, derrubando todas as minhas barreiras. Vou recomeçar, levantar o que estava em ruína. Vou recomeçar, ter uma nova unção e uma nova vida. Eu vou me levantar, vou remover as cinzas do altar. Derrubando todas as minhas barreiras. Vou recomeçar, levantar o que estava em ruína. Vou recomeçar, ter uma nova unção e uma nova vida. Vou remover a cinza do altar. Irmãos, hoje temos uma pregação para lá de especial. Aliás, toda pregação é muito especial, mas nós temos um convidado aqui, o pastor Emerson Oliveira. Pastor, por gentileza. Ele é o pastor da Igreja Central do LEM e do Viva, né? E aqui vocês estão vendo a foto da sua família.
Você se apresenta, pastor? Eu posso falar? Muito bem. Então, nós temos aqui então a esposa dele, a Dani, e os seus filhos, Isaac e Luiz. É isso mesmo, pastor? Muito bem. Aproveito também para felicitar o pastor Alex Rubens, né? Departamental de Mordomia da MBCO. Por favor, pastor, levante-se para o pessoal, por gentileza, poder conhecê-lo. Tá bem? Muito bem. Pastor, a palavra é tua. Seja muito bem-vindo, que Deus te use poderosamente. Tá bem? Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Felizes por estarem na casa do Senhor? Diga amém por isso. Que coisa boa, né? Podemos estar juntos. Eu estou muito feliz, porque somos vizinhos aqui. A gente está em Luiz Eduardo Magalhães, mas por conta do dinamismo do trabalho, nem sempre a gente pode estar em alguns lugares. E nessa semana eu quero agradecer ao pastor Haroldo, porque é um amigo, porque viabilizou nessa escola de evangelismo que está acontecendo aqui em Barreiras, viabilizou para que eu pudesse estar aqui e conhecer um pouquinho mais da Igreja Central de Barreiras. É a maior igreja do nosso campo, da Missão Bahia Sudoeste, uma igreja forte, uma igreja que é uma referência, e nós ficamos felizes em poder passar essa semana. Eu tenho brincado com o pastor Haroldo, porque ontem quem pregou foi o pastor Ulisses, não foi? Vocês estavam aqui, com certeza foram abençoados. No próximo sábado, o último dessa semana, quem vai pregar é o pastor Joel Flores, que é o evangelista da divisão sul-americana, 8 países, que é uma região administrativa da nossa igreja. E eu brinquei com o pastor Haroldo, eu sou o obreiro bíblico, viu, que vai pregar aí de hoje até sexta-feira. Mas eu tenho a certeza que você veio aqui com o desejo de ouvir Deus falar ao seu coração, já está ouvindo desde que chegou, e nós vamos continuar agora pedindo que Ele, de fato, transmita ao nosso coração a mensagem que Ele tem para cada um de nós. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema aí. Estamos pastoreando lá além, como o amigo disse, eu agradeço a apresentação. Uma família, já aí estamos casados, vai fazer 19 anos. Eu casei bem jovem, com 21 anos. Falava lá com o pastor Alex e o pastor Haroldo, daqui a poucos dias eu completo 40 anos. Esse é o 13º ano de ministério e Deus tem sido extremamente bondoso conosco, né? E estar aqui com vocês é parte da bondade de Deus. Vamos estudar a Bíblia então? Deus tem falado ao seu coração e certamente você já tem ouvido Ele. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema. Vamos ter aqui uma semana especial e eu acredito que essa será uma semana de grandes milagres. Eu acredito. Eu acredito que será uma semana para estreitarmos a nossa relação com Deus, para convidarmos outros para estarem aqui, para, de alguma forma, eles também estreitarem a relação deles com o Senhor, e decisões sendo tomadas nesse processo de crescimento espiritual, tá bom? Nós vivemos em uma época, e eu acho que você concorda comigo, mas se você não concordar, não tem problema, viu? Nós não vamos brigar por isso. Vivemos em uma época fissurada por controle. Fissurada por controle. Eu não sei quem já assistiu, mas eu recomendo assistir. Tem um filme, é um documentário, mas é um filme na Netflix chamado O Dilema das Redes. Alguém aqui já assistiu? Tem aqui alguns que já assistiram. Dilema das Redes. Fala da estratégia das redes hoje, da internet, das redes sociais, de como captar a sua atenção, de como te mover na direção que eles querem. Então, nós vivemos em uma época onde há uma grande ênfase no controle. Só que, quando nós pensamos na vida espiritual, não é bem assim, né? Não é bem assim. Quando você vai viajar, por exemplo, você olha o trajeto, você planeja onde vai descansar, onde vai dormir, pensa na autonomia do carro, você olha os mapas. Quando eu me formei, e a gente saiu de São Paulo, eu estudei no NASP e fui para Salvador, eu me lembro, eu tinha um Escort e eu tinha um mapa que eu tenho até hoje. Então, como eu nunca tinha vindo de São Paulo para Salvador,
eu parava, abria o mapa no capô do carro com a esposa, não tínhamos filhos ainda, tínhamos 2 gatas no colégio, 2 pets, estávamos trazendo, parávamos para os animais tomarem o ar e abríamos o mapa para tentar ver se estávamos na rota certa, no trajeto certo, no caminho certo. Hoje você tem uma facilidade de planejar as coisas para tentar evitar os imprevistos, tentar manter o controle. E é claro, toda essa busca pela previsão é para que haja segurança. Nós planejamos, organizamos, tentamos controlar a rota de tudo que fazemos, de cada aspecto da vida, da saúde, dos relacionamentos, porque nós queremos viver de forma segura. Então, todo esse controle é para viver seguro, é para ter a certeza e a garantia de que nós vamos chegar no destino proposto. Vamos chegar lá bem. Então, vivemos em uma época marcada por muito controle, muito controle. As pessoas tentam nos controlar, nós tentamos nos controlar, tentamos controlar a rota, só que eu queria que você pensasse um pouquinho que Deus trabalha de forma diferente. Deus trabalha de forma diferente. E Ele quer que você nessa noite entenda isso. Ele quer que nessa noite você abra mão do controle. Isso marca a nossa jornada. Esse filósofo, Søren Kierkegaard, ele disse algo interessante. Ele disse que a vida só pode ser compreendida olhando para trás. Então, de onde você está, você olha para trás e você vê e vai compreendendo esse grande quebra-cabeça que é a vida, As pecinhas que já foram encaixadas. Algumas respostas que nós só temos quando nós olhamos para trás. A gente só entende depois que passou. Mas ele diz o seguinte: ela pode ser compreendida olhando para trás, mas precisa ser vivida olhando para frente. E quando nós pensamos nessa frase, nos lembramos de Abraão. E eu queria convidar você então a abrir a Bíblia no texto bíblico que nós vamos estudar nessa noite. Gênesis capítulo 12. Facinho de encontrar, não tem dificuldade. Gênesis 12 é um texto conhecidíssimo. Mas aqui, na história de Abraão, nesse momento pontual da sua vida em que Deus está lhe chamando, nós temos a lição, a preciosa lição de hoje. Como viver uma vida abrindo mão do controle, avançando pela fé e permitindo que o Senhor de fato faça aquilo que Ele quer fazer. Então, Gênesis capítulo 12, nós encontramos a síntese daquilo que o Kierkegaard disse. Abraão foi chamado, ele não tinha certeza do destino final, havia muitas dúvidas, mas o texto diz que ele se levanta e vai. É isso que está escrito aí no verso 1 do capítulo 12. Acompanhe comigo a leitura, diz assim, Então, a minha versão é a Nova Versão Internacional. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Queridos amigos, irmãos, eu não sei qual é o sentimento do seu coração quando você lê esse texto, mas no meu coração tem um misto. Eu fico assim um pouco frustrado, porque eu penso assim: Senhor, o que aconteceu com Abraão precisa ser um paradigma para nós que vivemos em 2026. Mas quando eu olho para a minha vida, eu percebo que tem algumas coisas que precisam melhorar. Quando o assunto é ouvir o que Deus está falando, levantar-se sem buscar controle e segurança para de fato experimentar o extraordinário. Deus quer que você experimente o extraordinário. Ele quer. Deus tem um interesse em que você viva uma vida plena. Deus tem interesse na sua felicidade. Deus tem interesse em que você viva nesse mundo, mesmo marcado por tantas coisas ruins, mas que você viva na compreensão de que, mesmo não tendo todas as respostas, nem a clareza da jornada, Ele nos garante que chegaremos lá no destino. Eu não sei se vocês acompanharam, mas há mais ou menos umas 3 semanas atrás, os noticiários falaram de um caso, um ataque russo a um vendedor ucraniano, que a Rússia usou um drone. Eu não sei quem viu essa notícia. A notícia
ele estava tentando, não foi, pastor? Ele estava tentando fugir em torno da van e o drone seguindo ele. Até que, fugindo, o drone então dá um rasante para próximo, explode. É uma cena triste, uma cena dramática. E depois as notícias dizem que esse jovem senhor de 52 anos estava ferido, estava sendo tratado. Mas quando eu vi aquela notícia, eu fiquei pensando que grau de controle. Alguém de longe levou o drone para perto e explodiu. Então, como é que nós vivemos em uma época marcada pelo controle? Se nós colocarmos isso na nossa jornada espiritual, talvez tenhamos a dificuldade de viver o extraordinário. Pense então em Abraão. Abraão tinha mais ou menos quantos anos? 75 anos. Esse aqui é o panorama, é o dossiê, o raio-x da vida de Abraão. Deus o chama, mas Abraão tinha uma âncora em Harã. Quando você olha para a vida de Abraão, você pensa assim, não era o momento favorável para recomeçar. 75 anos, qual era o status dele? Bem estabelecido. Abraão tinha raízes, Abraão era um homem de posses, Abraão estava com a vida estável. Não era o momento de levantar o acampamento e seguir uma jornada desconhecida. Talvez, se fosse eu ou você, pensássemos 1, 2, 3 vezes. Mas Abraão, mesmo vivendo esse ambiente cômodo, seguro, confortável, controlado, com tudo em ordem, com os investimentos rendendo, família organizada, futuro. Abraão olhava para o horizonte e pensava, meu futuro está garantido. É aqui, eu amarrei o meu burro em uma boa sombra. Abraão estava agora pensando, vou colher o resultado das boas escolhas feitas ao longo da vida. Esse é o panorama. O chamado de Deus encontra Abraão em seu ponto de maior segurança. E eu fico pensando, talvez e só talvez Deus esteja falando nessa noite com alguém como Abraão, que tem vivido uma vida de aparente segurança, que tem colhido as consequências das boas escolhas e que tem pensado assim, não, eu entendo que o chamado de Deus ainda é um chamado real, mas talvez não seja para mim, por algumas razões. Deus encontra Abraão assim. E o convite de Deus para Abraão é o convite para dar um passo no escuro. Já pensou? Deus, quando chama Abraão, entregou um endereço a ele? Entregou? Disse, Abraão, você vai, mas fica tranquilo que você sabe o que eu tenho preparado para você? Você vai morar em Barreiras. Deus disse isso para Abraão? Vai frequentar a maior e a mais forte igreja da missão Baía Sudoeste. Deus disse isso para Abraão? Não disse. Deus deu um mapa para Abraão, um Waze para Abraão? Não deu nada disso. Deus deu alguma segurança para Abraão em relação às etapas. Deus disse para Abraão, olha, fique tranquilo, porque logo, logo vai ter uma fome, mas não precisa ir para o Egito, eu vou dar jeito. Deus não aplanou o caminho diante da visão de Abraão para que ele tivesse segurança enquanto se movia. Não foi assim. E sabe, esse aqui é um paradigma que nós encontramos em toda a Bíblia. Um Deus que, mais do que oferecer essa compreensão, essa clareza de visão da jornada, Ele oferece aquilo que é mais importante, aquilo que é essencial. Ele oferece a sua presença, Ele oferece a sua promessa. E Ele espera que nessa noite você se mova um passo de cada vez, saindo, quem sabe, desse limbo, desse momento de conforto, de segurança, de busca pelo controle, mas que você dê um passo, mesmo sem ver a jornada por completo, mas que você mova confiando naquele que prometeu a sua presença. E de Gênesis a Apocalipse, a grande teologia da Bíblia é a presença de Deus. Lembra o que diz João, capítulo 14, quando Jesus diz que vai voltar? Ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês, eu vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu volto. Ele volta para quê?
Ele volta para castigar os ímpios? Ele volta para isso? Não é para isso que ele volta. João é claro em dizer que Jesus diz: eu vou voltar para buscar você, para que onde eu esteja, você esteja também. E nós vivemos em uma época de um monte de relacionamentos superficiais, vida vazia, coração vazio. Esse é um eco do para que fomos criados, para viver em conexão com Deus, junto a Ele. Ele diz: eu vou voltar para buscar você. Presença. Ele promete para Abraão presença. Abraão não entende a jornada por completo. Abraão não consegue ver todos os passos. Você lembra o que diz Salmos 119, 105? Está ali, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você já percebeu que um farol de um carro, por exemplo, ele clareia quanto? Qual é a distância que ele consegue o máximo clarear? Alguém tem ideia aí? 1 quilômetro não clareia tudo isso, né? Não, é muita coisa, né? Quantos? 500 metros talvez? 200 metros? 100 metros? Bom, mas chegamos a uma conclusão: ele não clareia a estrada por completo. Por mais longe não clareia toda a estrada. Há necessidade de movimento. À medida que o carro se movimenta, a estrada vai ficando mais iluminada. E com Abraão era assim, e comigo e com você é assim, contrariando o desejo humano de uma visão de conforto, de quilômetros, da jornada, da vida, do futuro, do final de 2026, do início de 2027, daqui 10, daqui 15 anos. Eu e a minha esposa, a gente gosta muito de filosofar, né? Eu estava conversando com ela, disse: meu bem, que tal, falei para ela, que tal nós vendermos tudo que tem? A gente não tem muita coisa, mas vender tudo que tem, pegar todo o dinheiro que a gente tem e comprar uma casinha lá no mato para ver com esses meninos. O que você acha dessa ideia? Imagina o que ela respondeu. Uma péssima ideia. Uma péssima ideia. Ela falou: gostei mais da sua ideia de comprarmos um trailer para poder viajar com os meninos, passear sempre que tiver a oportunidade. Essa é uma boa ideia. E a gente conversando, chegamos à conclusão de que como nós gostamos de controlar, de pensar no futuro, na trajetória, foi assim com Abraão? Não foi assim com Abraão. Abraão não tinha uma visão de quilômetros. O método de Deus é lâmpada para os meus pés. É a cada passo que você dá, sustentado pela confiança, vendo a presença de um Deus, escutando as suas promessas, o caminho vai clareando. À medida que a gente vai andando pela fé, o caminho vai tornando-se claro. Essa é uma forma de Deus nos educar. Deus raramente mostra toda a estrada. Ele ilumina apenas o próximo passo, porque Ele tem de fato o desejo de nos educar quando o assunto é confiarmos. Deus, nessa noite, quer que você confie nele. Quer que você avance. E Ele sabe, e você, na verdade, sabe em que aspecto Ele quer que você avance. Ele sabe. Vamos dar uma olhadinha nesse quadro aqui, a gente vai avançando já para o final. Deus quer que você viva o extraordinário, mas o extraordinário só acontece quando você abre mão de controlar a sua vida. Esse é um grande paradoxo. Você só pode ir pelo caminho certo quando você confia naquele que fez a promessa. Você só vive o extraordinário quando você abre mão de controlar. Quando você descansa, quando você entrega a direção na mão dele. Pensa aqui um pouquinho comigo, olha. Hoje é a cultura do controle. Busca pela informação, para que haja segurança, as previsões. E qual é o objetivo principal? Eliminar todas as dúvidas. Então a gente busca informação para não ter dúvida. Hoje as IAs, né, por exemplo, né, depois você faz o teste lá, conversa com a IA, como se você estivesse pedindo um conselho para tratar de uma questão envolvendo o seu filho ou sua filha. Aí você fala assim: IA, eu estou pensando em tirar os eletrônicos do Luiz, que é o meu filho mais velho. Ele vai dizer: ótimo, acho que é uma boa ideia. É uma boa ideia você tirar. Aí se eu disser para ele assim: mas
a minha esposa acha que o melhor não é tirar de forma determinada, mas deixar pelo menos 2 vezes por semana. O que Iá vai dizer? Ótimo, é bom assim, então deixe 2 vezes por semana. Não, mas está pensando que o ideal é não ser 2 vezes por semana. O que você acha de deixarmos 3? O que ela vai responder? Ótimo, então deixe 3 vezes por semana. Então a gente fica buscando informação para tentar desfrutar de uma segurança que é uma ilusão, que não existe. Não existe. Então, a ferramenta é um mapa, uma visão completa. O foco da nossa confiança é na clareza do destino. Não, vai lá. Então eu estou caminhando e vou chegar lá. Qual é o resultado? Uma vida confortável, mas uma vida comum. Uma vida que não experimenta o extraordinário de Deus. E Deus não está chamando você para viver uma vida comum. Não está. Quando nós abrimos mão do controle e aqueles que obedecem experimentam o extraordinário. Pense em Abraão. Abraão obedeceu e experimentou o extraordinário. Quando nós pensamos dessa forma, olhando dessa perspectiva, da perspectiva do Senhor, a nossa dimensão é o caminho da fé, a confiança. Eu avanço porque acredito. Eu confio naquele que prometeu estar comigo. Então talvez ele esteja dizendo para você avançar, confiante. Ah, mas eu não estou vendo tudo, mas avance. A ideia não é eliminar as dúvidas, é eliminar a necessidade de controlar tudo. A ferramenta não é o mapa, é a lâmpada, uma visão a cada passo. Qual é o foco da confiança? É na pessoa que fez a promessa, não no destino. E se mudar o destino? E se a trajetória for turbulenta? E aí? A gente vai se sentir mal, frustrados? Então o foco, quando a gente olha, o foco da confiança, quando a gente olha para cada passo dado por fé, é na pessoa que fez a promessa. E aí você pode ver então uma vida extraordinária. E foi isso que o autor de Hebreus disse sobre Abraão. O autor de Hebreus não disse que Abraão teve todas as dúvidas sanadas. Não disse. Você não encontra isso. Aliás, na trajetória de Abraão, você vê que ele era uma pessoa mais comum do que nós imaginamos. Duvidou, por exemplo. Mas, apesar da dúvida, Abraão avançou, porque a fé cristã não promete ter todas as respostas para todas as perguntas. Ele diz, pela fé, Abraão, quando chamado, fez o quê? Obedeceu. Abraão foi chamado e obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Queridos amigos e irmãos, Deus está chamando eu e você para avançarmos, confiantes nele. Ainda que a trajetória não esteja tão clara, Ele está convidando eu e você para isso. Abraão experimentou o extraordinário. O que aconteceria se ele tivesse ficado em Harã? Bom, ficar em Harã daria a ele um conforto, talvez, mas não daria uma vida extraordinária. Mas quando ele obedece e decide ir, ele tem a oportunidade de visualizar Canaã, ele ergue altares ao Senhor, ele vê milagres acontecendo. Abraão hoje é sinônimo de pai da fé. Que vida extraordinária de alguém que decidiu avançar, mesmo sem ter todas as respostas, que decidiu sair do ambiente de conforto. Obediência não compra as bênçãos de Deus, não é assim. Eu obedeço, pronto, agora o Senhor está no canto da parede e tem que me atender. Não é isso. Ela não compra as bênçãos, mas ela nos coloca no caminho onde Deus deseja derramá-las. Não é uma barganha. Mas Deus está chamando você. Chamando você. E não é para sair de Harã. Aliás, qual é a sua Harã? Deus está me chamando você. Não é aleatório você estar aqui. Não é porque você não tem o que fazer. Deus trouxe você aqui. Deus nos trouxe aqui para falar isso. Qual é a sua Harã? De onde você tem que sair hoje? Ouviu a voz de Deus e Ele está te chamando hoje aqui. Está chamando você. Então, de onde você tem que sair? Talvez não seja sair daqui de Barreiras, sair do Brasil, da Bahia, talvez não, talvez sim. É entre você e Ele, mas provavelmente Ele está te chamando para você começar essa jornada de confiança. Então, saia do ressentimento. Tem gente que guarda muito ressentimento de coisas que aconteceram no passado.
carrega essa corrente. Está parado em Harã. Está ali se defendendo e por isso tem perdido o privilégio de viver o extraordinário, de ver os milagres de Deus acontecer. Deus está chamando você para se mover, para sair de Harã, deixar os ressentimentos, saia do medo. E todos nós temos medo, né? Todos temos. Mas lembra o que João escreveu? O perfeito amor lança fora o medo. E quando eu lia isso, eu ficava pensando, então vou ter medo a vida inteira, porque o meu amor não é perfeito. E no contexto do que é escrito, João diz assim, o perfeito amor lança fora o medo. E ele define quem é o amor. E ele diz, Deus é amor. Esse é o contexto. Ele diz, quando você entende o quanto que Deus te ama, Ele te chama, você levanta, um passo de cada vez, o caminho vai ficando claro. Apesar das dúvidas, o foco não é o destino, o foco é a presença. Porque o caminho pode ir por aqui, por ali, Deus pega você daqui e coloca em outro lugar. Mas a presença dEle, as suas promessas, garante que a jornada, mesmo aparentemente desconhecida, nos levará para onde de fato temos que estar. Saia da acomodação espiritual. Saia da superficialidade, saia do pecado escondido, saia de uma vida religiosa fria, saia de uma vida incoerente, onde a gente fala, mas na hora de viver tem uma lacuna. Saia, Deus está te chamando para sair. Essa semana não é sobre números, não é. Essa semana é um privilégio, uma oportunidade para mim, para você, para Barreiras, para os meus amigos, para os seus amigos, para a gente pensar, não, eu tenho que sair de fato, tenho que deixar Harã para trás, saia da falta de perdão. A gente acha que a coragem vem da certeza e da informação, mas na verdade há uma inversão. Quando Deus chama, você obedece, começa a andar, não vê tudo, isso é coragem. Coragem é você se levantar nessa noite e dizer, Senhor, o Senhor está me chamando. Eu não sei o que isso vai causar na minha vida. Eu não sei as mudanças que acontecerão, as mesas que eu tenho que sair. Eu não sei, mas a coragem é se levantar diante do chamado de Deus e ir. Para experimentar o extraordinário. É assim. E na Bíblia você encontra isso, né? A lei do primeiro passo. Moisés, os sacerdotes no Rio Jordão, Pedro sai do barco, dá o primeiro passo, experimenta andar sobre as águas. Abraão sai de Harã, primeiro passo. Primeiro passo. Então não deixe o inimigo colocar na sua cabeça uma grande mentira que tem enredado muitos. Não, quando eu estiver pronto eu vou. Não, agora não é o momento de tomar decisão. Não, para melhorar nisso aqui, deixa eu fazer um monte de outras coisas. Para com isso. Não deixa ele fazer isso. Dá o primeiro passo. Confia na presença, confia na promessa. Eu concluo dizendo que quando Abraão chega onde ele tinha que chegar, o texto não diz que Abraão construiu uma casa para ele. O texto diz que Abraão fez o quê? Construiu um altar ao Senhor. Por que Abraão construiu um altar ao Senhor? Porque a adoração vem antes da posse. Abraão entendeu na jornada o que era mais importante, amigos. Irmãos, o mais importante não eram as posses. A adoração precede tudo isso. A adoração precede o controle. Adorar a Deus é dizer, Senhor, eu reconheço quem o Senhor é. E como o Senhor é grande, não faz sentido eu viver uma vida tentando controlar a minha própria vida. Não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. Então deixa. Abandona aí essa necessidade de controle. A pergunta então hoje não é para onde Deus vai levar você. Esquece isso. Não é para onde Deus vai levar você. A pergunta é, eu estou disposto a dar o primeiro passo, confiando naquele que me chamou? Essa noite é para aqueles que querem de fato inverter a pergunta, fazer a pergunta certa e dizer, não, eu não estou preocupado para onde Deus vai me levar. Eu vou apenas dar o primeiro passo. Eu estava vindo de Vitória da Conquista, uma convocação da igreja. E os colegas ficaram em Botirama para dormir. Eu estava com o meu carro, a gente estava em um comboio de 3 carros.
E eu falei, eu vou seguir, porque eu queria chegar logo em casa, estava bem, tinha descansado. E vim. Quando eu cheguei aqui, uns 20 quilômetros de Barreiras, eu passei, já era quase umas 2 horas da manhã, eu passei por um carro, um Siena branco, parado na minha direita. Eu estava passando, ele estava parado, com o pisca-alerta ligado. E eu vi que tinha um rapaz tentando pedir ajuda, né? Eu passei, eu não costumo parar. Por que eu não costumo parar? Pela mesma razão que talvez você não pare. É que eu tenho 1,90 m, o pastor Alex tem quanto? 1,89 m, 1 centímetro só de diferença. É que eu sou grandão assim, mas eu tenho medo danado de morrer. Porque Deus colocou a eternidade no meu coração. Eu quero viver, comer coisa gostosa, sentir o cheiro das coisas e viver para sempre a eternidade. Você não quer isso também? Todos nós queremos isso. E aí eu falei, rapaz, não vou parar não, ó, porque eu não sei quem é, vai que é uma situação, uma armadilha, né? Mas o carro passou, eu passei e eu vinha orando na estrada, dizendo, Senhor, me ajuda a viver uma vida de cristianismo prático, de obediência, me ajuda a vencer a ideia de controlar, de querer estar onde eu quero estar, de fazer o que eu quero fazer. Quem vive assim não vive o extraordinário, não experimenta os milagres, a transformação, tem que abrir mão do controle, tem que sair de Harã, tem que caminhar. Eu estava orando, Senhor, me ajuda a caminhar, sair de Harã. E aí eu falei, então eu vou parar, já que é para experimentar o extraordinário, já que é para abrir mão do controle, eu vou parar. Aí parei, fiz a volta, parei do outro lado, o rapaz veio, um jovem senhor de mais ou menos uns 50 anos, careca, com uma prótese, ele veio andando, parou perto da janela, eu abri, ele falou, amigo, estourei 2 pneus na estrada, você consegue me dar uma carona até uma borracharia 24 horas, tal? Eu falei, claro, dou sim, entra aí. Aí ele entrou, a esposa, eu não tinha visto, entrou, sentou atrás do banco do passageiro, ele na frente, aí fomos conversando, procurando de lá aqui uma borracharia 24 horas, e ele angustiado, cara, aconteceu isso, os 2 pneus, eu coloquei o step para sair de um lugar que eu estava inseguro e chegar até ali, mas aconteceu, estrada ruim. Eu falei, amigo, fique tranquilo, acontece, abra a mão do controle, né? É um incidente, você não tem culpa, fique tranquilo. Eu falei, eu vou te ajudar até você resolver o problema dos pneus. Paramos em uma borracharia 24 horas, tinha 2 camaradas deitados na rede, a gente desceu do carro, pediu, amigo, pode dar um socorro ali, ajudar, tal. Ele falou, rapaz, está onde? Está uns 16 quilômetros para trás. Rapaz, não vou não, ó. Ir lá, voltar, depois, não vou dar não. Tem alguma borracharia 24 horas para frente? Tem, pode continuar indo. Aí a viagem ficou mais longa, ele veio conversando, e eu falei, não, tem que sair de Harã, tem que abrir mão do controle, tem que ouvir o chamado de Deus para experimentar a transformação e o extraordinário, tem que abandonar um monte de coisa. Aí eu falei, amigo, aí ele veio conversando comigo, perguntou onde eu morava, ele estava indo para Palmas, ia dormir aqui em Barreiras, e ele disse, o que você faz da vida? Aí eu titubeei. Falei, se eu disser que eu sou pastor e travar a conversa, eu quero sair de Harã, quero evangelizar esse camarada, quero arrumar um estudo bíblico online, quero fazer alguma coisa. E eu falei, rapaz, e agora? Falo que eu sou pastor, não falo? Falei, ele está perguntando, eu vou falar. Eu disse, amigo, eu sou pastor adventista do 7º dia. Quando eu falei, silêncio dentro do carro. Eu falei, bem que eu estava sentindo que não era para falar. E aí o silêncio, a esposa já estava calada, ele ficou calado. Aí eu falei, eu vou insistir agora, né? Vou ver o que vai dar. Aí eu insisti, amigo, você conhece a igreja adventista do 7º dia? E quando eu disse isso, ele olhou para mim e ele começou a cantar. Nós somos os desbravadores. Eu falei, você conhece? Eu me batizei aos 14 anos. Fui desbravador. Foi o momento mais especial da minha vida, ele disse. Ele falou, eu saí da igreja e desde então nunca mais voltei. Falei para ele, amigo, você está dizendo que foi o momento mais especial da sua vida, então você tem que voltar para aquele momento lá. Deus está te chamando para você sair de onde você está e ir para lá. Já que você me disse que é o momento mais especial, então volte para aquele momento. Eu não acho que foi aleatório, eu não paro. De todos os carros que passou, eu parei. Então Deus está te chamando, eu falei para ele. E aí fomos, resolvemos o problema, ele seguiu a viagem.
Tempo depois eu recebi no Instagram um pedido para solicitar uma solicitação de amizade. Eu não aceitei, porque eu olhei, eu não era amigo da pessoa, não reconheci, não sabia quem era, então não aceitei. E aí no direct ele me mandou uma mensagem, eu printei, está guardado até hoje. Hoje nós somos amigos no Instagram, a gente tem conversado. Ele disse: pastor, eu sou aquele rapaz que você salvou lá em Barreiras. Eu falei: pronto, meu nome mudou agora, é Jesus de Nazaré. Salvei ele agora. Eu sou aquele rapaz que o senhor salvou. E ele disse: o senhor não sabe como as coisas a partir dali estão dando certo. E eu fiquei pensando, como que o Senhor quer que nós vivamos o extraordinário quando nós abrimos mão do controle. E às vezes a gente quer viver cheios do Espírito Santo, mas a gente quer controlar como? A gente quer controlar, como é que o Espírito Santo controla? Não tem como, não dá. Então nessa noite Deus está convidando você, para que você de fato viva o extraordinário, abra a mão do controle, saia de onde você precisa sair, dê o primeiro passo. Experimente agora dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Primeiro passo em qualquer aspecto da sua vida que precisa sair de onde está. Dê o primeiro passo. Não se preocupe com a jornada, dê o primeiro passo. Confie na promessa, confie na presença e viva o extraordinário. Hoje à noite é para você dar o primeiro passo. E você sabe de onde você precisa sair. Você sabe. Sabe de que lugar Deus está te chamando. Qual é a arã que está prendendo você. Você sabe. E Ele está chamando você para dar o primeiro passo. Vamos orar para encerrar? Você fica em pé. Vamos orar para encerrar a nossa primeira noite. Essa trajetória com Abraão. E hoje foi para dar o primeiro passo. E saia e esteja pronto então para viver o extraordinário. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, o nosso coração está feliz demais. Agradecido demais ao Senhor, porque depois de um dia intenso, de um monte de coisas, o Senhor nos conduziu com a tua bondosa mão a este lugar. Um lugar diferente dos lugares de onde andamos durante esse dia, porque aqui temos a certeza que o Senhor tem se feito presente, tem movido o teu braço. Esse lugar tem sido palco da sua atuação poderosa. Abrimos a tua palavra, louvamos o teu nome e viemos com o coração abertos para poder entender aquilo que o Senhor tem para nos falar. E queremos te agradecer, porque o mesmo chamado feito a Abraão há centenas e milhares de anos atrás foi feito a esse povo especial nessa noite. A cada um deles: sai da sua terra, da casa dos seus parentes, sai de Harã. Para onde, Senhor? Eu vou mostrar o lugar. Prometo a minha presença. Prometo estar com você, te fazer mais que vencedor ao longo da jornada. Mas você precisa dar o primeiro passo para que o caminho, de fato, possa clarear. O Senhor falou ao coração dos teus filhos nessa noite, sabe de que Harã é que eles têm que sair. Então, Senhor, que nessa noite eles deem o primeiro passo, confiantes no Senhor, para que vivam o extraordinário. Obrigado por sua presença, obrigado por sua palavra, e confiantes no Senhor, queremos entregar mais uma vez a nossa vida em tuas mãos. Cuida de cada um aqui e traga eles amanhã para continuar essa jornada, para viver o extraordinário com o Senhor. É a nossa oração e nós já oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Agradecer ao pastor Emerson pela linda mensagem de hoje e reforçar você, convidado, convidada, você irmão ou irmã, tragam seus amigos, seu familiar. O culto é especial durante a semana toda, sempre às 15 para as 8 da noite.